texto bem conhecido no livro de Salmos, capítulo 91. Nós vamos ler e vamos falar aquilo que o Espírito Santo colocar no nosso coração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi: o Senhor é o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Eu quero falar nessa noite e quero trazer uma reflexão de como nós descansar em Deus. Nós vivemos num tempo hoje no Brasil e no mundo de um temor, uma pandemia, algo que traz incômodo às pessoas e desconforto. Mas esse não é o foco. Eu quero falar de como nós descansarmos em Deus. O texto diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Estava meditando nesse versículo, nesse texto. Lembrei-me também do texto eu creio que um dos mais lidos e mais recitado: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos de Davi. E se nada vai nos faltar, é a segurança, é o descanso. Salmo 23, que Ele nos leva às águas tranquilas, às águas de descanso. E a segurança, meus queridos, a segurança está em Deus. Nós devemos descansar nele. Ele me faz repousar em verdes pastos, leva-me às águas tranquilas, águas de descanso. Salmo 23. O meu descanso, o nosso descanso deve estar no Senhor. Lembro-me quando no ministério de Jesus, quando Ele fala e diz: quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta os pintinhos seus. Isso para que eles pudessem descansar em Deus, mas eles rejeitaram o Messias. Mas aqui o convite nesta noite é para que Ele nos leve e nós descanse nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. A Bíblia diz que, fala para nós lá no livro de Números, capítulo 13, 25, fala de quando os espias foram olhar a terra prometida, e eles retornaram, e eles trouxeram um relatório, e trouxeram frutos da terra, e mostraram que a terra era boa, e que realmente manava leite e mel, e que tinha montanhas, vales e fonte de águas. Era uma terra promissora, era uma terra próspera. Havia alguns obstáculos, sim, havia alguns obstáculos. A cidade era fortificada, havia gigantes na terra, o povo era guerreiro, toda a terra estava habitada, mas era a terra prometida, eles iriam conquistar. Mas se nós olharmos para o relatório que eles trouxeram, foi um ótimo relatório. Mas alguns deles disseram: mas nós éramos, diante daquele povo gigante, a cidade fortificada, como gafanhoto. O que é o gafanhoto? É um inseto que qualquer um pisa, não é nada. Josué e Caleb tomaram a palavra
e disseram: mas se o Senhor Deus deu para nós, e serão como pão, nós conquistaríamos essa terra. Mas quantos espias eram? 12. 10 eles pensavam de forma negativa, e o coração deles não descansava em Deus. Eles não tinham descanso. Eles olhavam para a circunstância, para a dificuldade, para as muralhas, para o tamanho das pessoas que habitavam naquela terra. Mas eles esqueciam da promessa e de que Deus havia dito: eu vou dar a terra para vocês por herança. Aleluia! Será que às vezes, meus queridos, nós não ficamos olhando? Deus promete e tem promessa para cada um de nós, mas às vezes a gente está como esses 10 espias. A gente olha para a circunstância, a gente olha para a dificuldade, a gente olha com olhos naturais, a gente não olha para além, para aquilo que Deus tem prometido. E se Ele prometeu, Ele promete, Ele é fiel para cumprir, porque aquele que começou a boa obra, Ele continuará. E Ele não tem pensamentos maus a nosso respeito, Ele tem pensamentos bons, pensamentos de paz. Nós temos que ser aquela pessoa com o nosso coração em Deus. Nós temos que ser movidos por fé e não por sentimento. Conheço pessoas que às vezes pela manhã já levantam com um mau presságio, com um mau pressentimento, não se sente querido, não se sente amado. Mas quando eu estou escondido, descansando em Deus, na sombra do Altíssimo, eu me sinto aconchegado, eu me sinto amado, alimentado, levado às águas de descanso. E eu não sou guiado pelas circunstâncias, mas eu olho para além, eu olho para a promessa, eu olho para aquilo que Deus tem prometido, e nisso meu coração descansa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor esteja guiando nossos corações, irmãos, e sustentando as nossas vidas. Que não sejamos como esses 10 espias, que se sentiam como gafanhoto, que não descansaram em Deus. E o que ocasionou eles continuarem peregrinando no deserto, e toda aquela geração que murmuraram, que não creram, eles pereceram no deserto, porque para eles estava prometida, a terra prometida era deles. Eles tinham que se apossar pela fé, mas eles decidiram a não crer, a não descansar em Deus. Quando o meu coração está descansando em Deus, quando eu estou servindo a Deus, quando eu estou crendo que tudo já está feito, a partir do consumado, Cristo na cruz, Ele disse: está consumado, tudo já está feito, desde antes da fundação do mundo, até o nosso nome está escrito lá, desde antes da fundação do mundo. Então meu coração descansa nele, e eu creio na promessa. Eu não sou guiado mais pelo meu sentimento, por aquilo pela circunstância que me cerca, pelo aquilo que eu visualizo. Não, eu creio, eu sou guiado pela fé, eu tenho uma promessa na minha vida. Aleluia! E assim eu sou levado para junto das águas de descanso. O 2 do Salmo diz que Ele me leva aos pastos verdejantes e às águas de descanso. Que coisa maravilhosa, que bênção quando eu deixo ser conduzido, quando realmente o Senhor é o meu pastor, e eu me deixo conduzir e ser levado a verdes pastos. Se nós somos ovelhas do Senhor e rebanho do seu pastoreio,
Tudo que uma ovelha mais precisa é dos verdes pastos, e o que ela mais precisa é de águas tranquilas, água de descanso, porque a ovelha, naturalmente falando, a água, quando ela é agitada, a ovelha não toma, ela não consegue, ela não se sente à vontade para tomar. Ela precisa de uma água calma, de uma água de descanso. E é para essas águas que Deus quer te levar, para saciar a tua sede, quer te levar por verdes pastos, para tu ser alimentada, porque tu é uma ovelha do rebanho do Senhor. Então o meu convite nessa noite é que tu descanse nele, é que tu seja guiado aos verdes pastos, é que tu deixe conduzir as águas de descanso. Eu gostaria de ler com meus amados irmãos em Hebreus capítulo 4, em versículo 11. Vamos entender o que Deus fala conosco ali. Diz assim, queridos: esforçamo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Se nós olharmos em versículo 2 antes, diz assim: ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforçamo-nos por entrar naquele descanso. Aqui é um convite para cada um de nós, e é na nova aliança o único versículo que manda nós nos esforçar. Esforçar para quê? Parece uma redundância, né? Esforçar-nos para entrar no descanso, porque é uma coisa difícil para algumas pessoas aprender a descansar em Deus. Nós aprendemos tantas coisas, mas naturalmente nós somos ansiosos, e às vezes temos dificuldade de descansar em Deus. Interessante o versículo 2 do 4, diz assim, porque também a nós foi anunciado as boas novas, como se a eles, mas a palavra que ouviram não aproveitaram, visto que não misturaram com a fé aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Aqueles ouviram a palavra, os da antiga aliança, mas o que aconteceu? Por que eles não entraram no descanso? Porque a palavra anunciada não foi misturada com a fé. Nós, porém, que cremos, entrando no descanso. Qual é a condição para entrar no descanso? Crer. Eu entro no descanso quando eu creio. Eu creio que Deus me supre, eu estou descansando. Eu creio que Deus me leva a pastos verdejantes, eu descanso. Eu creio que Ele me conduz às águas tranquilas de descanso, eu me sinto descansado. Porque agora não é pela força do meu braço, não é pelo meu esforço, é pela graça. Não é porque eu mereço, não é por aquilo que eu faço,
mas é por aquilo que Ele fez. E Ele já preparou, Ele cumpriu tudo para que eu entre nesse descanso. Então não vamos fazer como esses da antiga aliança, que está registrado lá em Números 13, 25, que eles murmuraram e não creram. Mas aqueles dois que creram, somente eles daquela geração conseguiram entrar no descanso, que foi Josué e Caleb. Eles conseguiram entrar na terra prometida 40 anos depois. Mas esses que murmuraram, eles foram gradativamente morrendo no deserto, porque eles não creram, e o que eles ouviram eles não misturaram com fé. Uma condição, ou a única condição então, para mim entrar no descanso, é eu crer. No momento que eu creio, eu entro no descanso. No momento que eu creio, a minha vida é mudada, os paradigmas são quebrados, a estrutura religiosa é rompida, e eu entro no descanso. Aleluia. A religião, ela me traz uma aflição, uma angústia de alma, porque ela vai sempre estar me policiando, sempre eu estar enxergando meus defeitos, sempre eu estar examinando a mim mesmo. Mas quando eu creio que tudo está feito, João Batista, quando ele olhou no deserto, Cristo vindo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu lembro-me na antiga aliança, de quando alguém ia ao sacerdote levar um cordeiro para ser oferecido em sacrifício, o sacerdote nunca olhava para o pecador, ele olhava e examinava o cordeiro, para ver se o cordeiro não tinha defeito, ver se o cordeiro não tinha mancha, ver se não tinha alguma machucadura, algum defeito físico no cordeiro. Essa era a condição para o cordeiro ser imolado. Ele nunca examinava o ofertante, o que trazia, o pecador que trazia o cordeiro. Aquele cordeiro apontava para Cristo. Em Cristo não há defeito. E João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Quando Cristo foi oferecido e Ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, Ele morreu, ressuscitou e subiu ao céu e assentou, posição de descanso. No livro de Efésios diz que ele também foi, e Ele nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. Sentar em lugares celestiais com Cristo é uma posição de descanso. Então agora eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. O que é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é o próprio Jesus, é o Cordeiro de Deus. Eu habito nele, e quando Deus olha para mim, Ele não vê defeito, porque Ele olha para nós através do Cordeiro que foi imolado na cruz, e nele a perfeição. E Ele diz: do teus pecado eu não me lembro mais. Por isso que diz Romanos 5, que nós, agora justificados pela fé, nós temos paz com Deus, estamos sentados em lugares celestiais. Aleluia. Ele se fez pobre para que eu fosse rico, Ele se fez enfermo para que eu fosse curado, quando levou na cruz todas as minhas doenças, e Ele me resgatou das trevas e me colocou no seu reino de luz, e agora eu posso descansar nele. Aleluia, aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não temas mais, meu irmão, não olhe para a circunstância. Aqueles da antiga aliança não misturaram a fé, por isso não entraram no descanso, diz em Hebreus. Mas nós que cremos, é a condição, nós entramos no descanso com Ele e nos assentamos em lugares celestiais, e estamos firmes, aleluia, nele, estamos justificados, estamos santificados. Mas eu não preciso mais me santificar, eu não preciso mais fazer nada. A Bíblia diz que como Ele é santo,
Nós nos aproximamos dele não é pelo que eu faço, não é a minha santidade, é porque ele é santo. E eu contemplo ele, e de fé em fé, e de glória em glória, eu vou sendo transformado. A luz o caminho do justo, a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito, e eu estou descansando nele, dia após dia. E eu quero te convidar nessa noite, a tu vir a essas águas de descanso, a tu te esconder no esconderijo do Altíssimo, para que tu descanse à sombra do Onipotente. O convite de Deus nessa noite é que tu descanse. Não olhe para a circunstância, não olhe se a empresa, ou muitas empresas no Brasil fechou, ou se muitas coisas estão acontecendo, coisas ruins. Saiba que tu está no descanso, tu está descansando à sombra do Onipotente. Ele é o teu Deus. Ele prometeu, fique confiado na palavra. Ele prometeu abençoar o teu pão, abençoar a tua água e tirar do meio de ti toda a enfermidade. Ele prometeu, é promessa. Declare a palavra, descanse nele, esteja sentado, não saia da tua posição. Às vezes a pessoa, mas eu estou posicionado, eu estou sentado em lugares celestiais com Cristo, mas eu estou enfermo. Enfermo? Algum irmão pode estar enfermo? É uma situação, mas tu não saia da tua posição. Tu está sentado e tu está curado. Declare a palavra, e aquela doença não vai mais achar guarida no teu corpo, porque ela não é mais tua, ela já está lá na cruz. Portanto, descanse nele e declare a palavra. Eu recebo. Aleluia, declare a palavra. Porque quando nós lemos até em Apocalipse, os que ficaram, eles serão salvos pelo testemunho e pela palavra. É conforme vai declarando a palavra e vai vendo um fluir em ti, porque do teu ventre correrá rios de água viva. Fique de pé neste momento, meu irmão, e o meu convite é para que tu descanse em Deus. Feche teus olhos, nós vamos estar orando neste momento, e eu quero te levar tu a habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente. Ele diz, no Salmo 98, ele diz que ele te cobre com as suas asas. Debaixo das tuas asas tu estarás seguro. Aleluia. Receba esse amor do Pai, ele te cobrindo com suas asas e tu se sentindo seguro. Pai, em nome de Jesus, agora eu abençoo a igreja e eu abençoo a todos que nos ouvem por qualquer mídia, aonde chega essa mensagem, Senhor. Eu quero declarar cura, eu quero declarar libertação, eu quero declarar descanso, eu quero declarar que a tua palavra, Senhor, que é a verdade, eu declaro, Senhor, descanso para esse meu irmão, nesses dias que estamos passando. Eu declaro que nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando na sombra do Onipotente. Seja curado, seja liberto, seja livre, seja transformado, seja abençoado e continue sentado nos lugares celestiais com Cristo, nessa posição de descanso, em nome de Jesus. Nós abençoamos a igreja e todos os meus amados, em nome de Jesus. Amém.